Opa, galerinha, salve Maria, vamos embora para mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a instalarem o WordPress de forma manual. Das últimas aulas eu instalei de forma automática, e isso tem disponível tanto para quem tem hospedagem aí compartilhada da HostGator ou da Hostinger. E hoje eu vou ensinar vocês a instalarem de forma manual, tanto no computador de vocês quanto na hospedagem. No caso aqui no computador eu vou baixar e instalar o XAMPP, ou XAMPP, para quem fala português, que vamos transformar o nosso computador em um servidor local. E se der tempo, se essa aula não ficar muito grande, eu ensino a instalar de forma manual lá no nosso servidor VPS, tá? Utilizando o CyberPanion. A lógica é parecida com as hospedagens compartilhada, tá? Então, chega de enrolação, vambora pra aula. Então, gente, eu tô aqui com o site do XAMPP, né, ou XAMPP, aberto, que é o Apache MariaDB, PHP e Perl. É como se fosse um pacote que transforma o nosso Windows em um servidor local. Isso aqui é uma ótima alternativa para quem quer fazer esse curso, mas não quer comprar um domínio ou uma hospedagem. Só quer fazer para aprender a criar um site mesmo. E, por enquanto, sei lá, o padre ainda não aprovou a criação do site paroquial, esse tipo de coisa. E aqui o XAMPP ele tem para Windows, Mac e Linux. Ele está aqui com a versão do PHP 8.2.0. Mas tem outras versões mais antigas, tem com PHP 8.1.12, PHP 8.2 e tem um com PHP 8.0. Eu estava utilizando esse PHP 8.0 no servidor do Devada.org, sendo que recentemente o Moodle atualizou para a versão 4.1 e já está compatível com a versão 8.1 do PHP. Mas eu vou colocar aqui a versão 8.2, que é a última versão, e é bom a gente sempre deixar o PHP na última versão, tanto no servidor quanto no local. Primeiro, vocês têm que atualizar localmente. Se tiver tudo funcionando corretamente, aí vocês atualizam o PHP do servidor, tá? Aqui no XAMPP, infelizmente, não tem como ficar mudando a versão do PHP, ou ele vem com uma versão só, ou você tem que desinstalar e instalar de novo, que é o que eu fiz aqui no meu computador. Eu desinstalei o XAMPP, que já estava instalado aqui no meu computador, porque eu estava com a versão 7.4, e agora eu vou instalar essa versão 8.2 do PHP, né, no caso. É a versão do PHP, perdão, não é a versão do XAMPP, tá? E sempre verifiquem se o WordPress está compatível com a versão do PHP. Eu vou abrir aqui o site do PHP, PHP Supported Version, no caso, Supported Versions. E aqui tem uma tabela com as versões do PHP que ainda recebem atualizações e que é seguro vocês utilizarem, tá? Então a versão 8.0 ela já tá saindo a versão de suporte, né? Vou botar aqui para traduzir para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, tipo, essa versão que tá em vermelho é que ela já foi descontinuada, né? Que é a versão 7.4 que eu tava utilizando antes. E as versões mais recentes, que estão em amarelo no caso, é uma versão de suporte apenas para problemas críticos de segurança, então demora um pouquinho mais para sair a atualização. Normalmente o suporte dessa versão dura mais ou menos de 2 anos e pouco, né? Então essa versão, por exemplo, o fim dela vai ser em novembro desse ano, então ainda tem até 10 meses ainda. E a Inverde é que está recebendo bastante atualização, tanto de problemas críticos quanto de bugs. E o suporte vai até, ó, no caso, até 2024 e a 8.2 até 2025, então é bastante tempo. Então eu vou instalar essa 8.2 no servidor do Devada.org. Eu deixei a 8.1 porque é por causa do Moodle. Agora que o Moodle está compatível com a 8.1, vamos ver até quando o Moodle vai. Qual vai ser a versão compatível 8.2 que o Moodle vai estar. Acho que deve ser a 4.2 da versão da plataforma EAD. E vocês podem verificar aqui no site do WordPress também, ó. PHP WordPress suporte. Aqui no próprio site do WordPress, eu vou deixar todos os links na descrição. Vem aqui com a versão do PHP e a versão do WordPress que ele suporta. No caso, a versão 8.2 já é suportada pela versão 6.1 do WordPress, tá? Então podem baixar e instalar tranquilamente o PHP 8.2 que o site de vocês vai funcionar corretamente. Entretanto, todavia, alguns plugins e templates pode ser que deixem de funcionar corretamente. Por isso que é sempre importante vocês terem um ambiente de homologação, tá? No caso, aqui, o XAMPP, ele funciona como um ambiente de homologação. Mesmo assim, eu recomendo que vocês tenham um ambiente de homologação no servidor de vocês, porque é mais certo, porque o servidor vai ser o mesmo sistema operacional, provavelmente vai ser alguma distro Linux, vai ser a mesma versão do PHP. Então, tudo que vocês forem atualizar no servidor de vocês, testem antes. E jamais faça isso no site que está ao vivo, principalmente se for loja virtual, tá? Eu vou clicar aqui em fazer download. Então já vai começar aqui a fazer o download. Em 3, 2, 1. Vamos lá. Pronto, já fizemos o download aqui. Ainda bem que a minha internet é bem rápida. É pouquinho de tamanho, 148 megabytes. Prontinho. Agora eu vou clicar aqui, já vou abrir direto e vamos instalar aqui no meu computador. Deixa eu fechar aqui essa janela. Ele vai abrir aqui a janela do XAMPP. Ok, só clicar em Next. Aqui está perguntando o que desejamos instalar. Eu vou instalar tudo, tem até fake sem e-mail, né? Nem sabia que tinha isso.
PHP, Apache, MySQL, FTP, tal. Vamos clicar em Next. Aqui está perguntando onde eu quero instalar. Vocês podem clicar em Next se vocês tiverem um HD só no computador de vocês. No meu caso aqui, eu vou instalar no meu outro SSD. Eu vou instalar nesse SSD aqui, tá? E aqui, pera, eu vou instalar. Deixa eu criar uma pastinha aqui no meu SSD. E essa pastinha eu vou dar o nome de site, tá? No caso, no de vocês, se eu clicar aqui em cancelar, o nome da pasta vai ser XAMPP. Eu vou colocar o nome da pasta de site, porque era o que eu estava utilizando anteriormente, tá? Mas vocês podem deixar aqui na pasta XAMPP, tá? Com o nome de XAMPP. Então eu vou clicar aqui e vou instalar aqui na pasta site. Vou clicar em OK, vou apertar em Next. Aqui vai perguntar o idioma, deixa em inglês do jeito que tá. Clique em Next e Next. Agora ele vai fazer aqui a instalação, que demora alguns minutinhos. E aí quando terminar aqui, a gente já volta com a videoaula. Vou dar uma pausa. Então, meu povo, terminou aqui de fazer a instalação. Vou desmarcar aqui essa caixa, porque ele quer perguntar se eu quero iniciar o painel de controle agora. Eu não quero fazer isso agora, porque eu quero iniciar o painel de controle como administrador. Vou clicar aqui em Finish. E se eu clicar aqui na pasta site, vocês vão ver que o meu XAMPP já está instalado aqui corretamente. Aqui no meu painel de controle já está aparecendo aqui o XAMPP. Se vocês não acharem aqui, vai estar aqui, ó, XAMPP Control. E aqui eu clico, vocês podem executar como administrador. Quando a gente executa como administrador, o XAMPP, vocês conseguem encerrar o XAMPP corretamente, tá? Porque se vocês encerrarem ele de forma abrupta, ele buga. Por isso que eu recomendo que você sempre inicie como administrador. Iniciando como administrador, fica com esses xizinhos aqui. Se eu clicar aqui em Quick, no caso, e abrir o XAMPP sem estar como administrador, ele não vai aparecer esses xizinhos aqui, porque eu não estou como ADM. Aí quando eu clico em fechar, ó, aparece essa tela de erro. Não sei porquê, não me pergunte porquê. Ou seja, o XAMPP sempre deve ser iniciado como ADM. E essa é a parte que o PC trava. Eu não sei se isso é uma coisa do meu computador, fechar programa, cancelar, pronto. Eu não sei se é uma coisa do meu computador ou se é um bug do próprio XAMPP, tá? Mas enfim, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, executar como ADM, clicar em sim, pronto. Aqui tem o Apache e o MySQL, só esses dois que a gente precisa clicar aqui em Start, mas antes a gente precisa vir aqui em Configurações e colocar aqui para ele auto-iniciar os módulos, no caso, iniciar o Apache e o MySQL automaticamente toda vez que a gente abrir o XAMPP. E no caso aqui, iniciar o XAMPP com o painel minimizado aqui na barra de tarefas aqui do Windows. Porque não faz sentido a gente colocar ele para abrir o painel de controle, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma configuração. Eu acho que não. Vou clicar aqui em salvar. E agora eu vou clicar aqui em iniciar o Apache e o MySQL. Já iniciou. E agora eu posso clicar em fechar. Ele vai ficar aberto aqui, ó, na minha janela. Eu me esqueci o nome disso aqui. Mas ele vai ficar aberto aqui no cantinho. Para abrir e fechar ele, é só vocês clicarem aqui, ó, em Show Hide, ou Hide no caso, mostrar, ou fechar. Aqui no Apache vocês podem parar ou continuar. O Apache seria o servidor, propriamente dito, seria um software do servidor responsável por leitura de arquivos de site, e o MySQL é o nosso banco de dados, que é onde a gente vai guardar as informações importantes aí das nossas aplicações, certo? Feito isso, agora eu vou abrir aqui o meu navegador, e eu vou acessar aqui o endereço localhost, aqui ó, localhost. Aperto Enter e pronto! Com o nosso localhost aqui acessado, está dizendo aqui que o XAMPP foi instalado corretamente. Se vocês clicarem aqui em PHP Info, tem as informações aqui, ó, do PHP do site, e aqui já tem o endereço do PHP MyAdmin. Onde tá esses arquivos aqui? Esses arquivos estão aqui na pasta do XAMPP. No caso de vocês vai estar XAMPP, né? No meu tá site, porque eu mudei o nome na instalação, htdocs, e aqui, ó, esses arquivos aqui, que são uns arquivos de website, ó, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês enxergarem, ó, esses aqui são os arquivos do site, que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Se eu apagar esses arquivos aqui, vai dar erro 404, quer ver? Se eu apagar, ó. Apaguei. Se eu recarregar a página agora, vai aparecer erro 404. A página não foi encontrada. Se eu acessar aqui, ó, localhost, vai aparecer index off. O que significa index off? Significa que o Apache não conseguiu encontrar o arquivo index.html. Index.html é o primeiro arquivo que o servidor vai ler quando acessar uma pasta de algum site. Se eu pegar aqui aquele meu site Butterfly no caso, e jogar ele para cá, para minha pasta htdocs, eu copiei e colei aqui, ó. Se eu recarregar a página agora, ele vai acessar os arquivos do nosso site, aquele site que eu apresentei lá no início desse módulo, tá vendo?
Ou seja, ele está lendo o arquivo index.html. E vocês reparam que eu nem precisei abrir esses arquivos aqui especificamente. Eu só acessei localhost, porque o Apache ele vai ler o arquivo index.html automaticamente. Tanto é que nem está aparecendo aqui index.html, exatamente porque o Apache já lê automaticamente. Agora, se eu clicar aqui, por exemplo, em Portfolio Details, cadê? Aqui, nesse link aqui, ele vai mostrar localhost /portfolio details, no caso, details. Meu inglês, a pronúncia é bem horrível, não sei se deu pra perceber. .html, tá? Ou seja, é assim que funciona o site. Se esse portfólio details, enfim, estiver dentro de uma pasta, por exemplo, eu vou clicar aqui, vou colocar o nome da pasta de Matias. E aí eu vou colocar esse portfólio detalhes aqui para dentro da pasta Matias. Se eu recarregar a página, vai dar que a página não foi encontrada, mas se eu colocar localhost Matias portfólio detalhes, aí a página vai aparecer. Mas aqui apareceu com erro. Por que apareceu com erro? Porque o arquivo HTML, aqui o portfólio details, ele está com os arquivos JavaScript e CSS apontados para a página principal. E como não estamos na página principal, como é esse caso aqui, não vai aparecer nada. A gente resolve isso aqui, e aqui já vai uma aulinha de HTML bônus, se a gente colocar aqui no endereço /access, no caso aqui que seria o endereço das imagens dos arquivos CSS e HTML. Se eu recarregar a página, ela passa a funcionar. Esses dois pontos significa que os arquivos HTML5, CSS3 e das imagens e JavaScript, eles estão numa pasta anterior à pasta Matias, ou seja, eu volto para uma pasta anterior, que é a página htdocs, e aqui vai estar os meus arquivos HTML5, CSS3 e JavaScript. Entenderam isso? Vamos clicar aqui em deletar, e agora o nosso localhost vai estar vazio. Vamos instalar o nosso WordPress nessa pasta aqui, localhost. Para minha organização, eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu crio uma pastinha com o nome do projeto que eu quero criar, tá? Porque como eu sou web designer nas horas vagas, eu tenho vários projetos ao mesmo tempo, inclusive o site do deuvera.org, que os templates que eu faço localmente. Então, o que acontece? Eu vou criar aqui o nosso projeto de exemplo, tá? Eu vou colocar o WordPress nessa pasta, até porque eu tenho outras pastas que, inclusive, o backup delas estão aqui, ó. Antigo, aqui ó, na minha pasta htdocs eu tenho uma pasta Matias e uma pasta chamada Deuvero. Cadê? htdocs. Aqui eu tenho uma pasta Matias e uma pasta Deuvero, que eu tenho o WordPress, com os arquivos do WordPress instalado aqui também, tá? E aí, como é que a gente faz para instalar o WordPress? A gente vai acessar aqui o site wordpress.org, que é esse primeiro endereço aqui, ó, br.wordpress.org. Não é o wordpress.com, tá? É o .org, que é o que a gente vai baixar o WordPress, que é open source, né? E a gente vai clicar aqui em obter WordPress e vai vir aqui embaixo e vai clicar em baixar. E aí ele vai baixar aqui o arquivo do WordPress. Eu vou já colocar já aqui no meu SSD de 500 GB, site htdocs. E eu vou colocar aqui na minha pasta exemplo. Exemplo não, eu já vou salvar aqui direto, porque se eu não me engano, o WordPress ele vai vir numa pasta, ele vai vir com a pasta do WordPress já compactada. E vai ficar uma pasta dentro da pasta. Então eu vou apagar isso aqui, esse meu site de exemplo, e vou deixar a pasta WordPress mesmo. Vamos esperar ele fazer o download aqui. E aí eu vou descompactar aqui com 7-zip. Eu vou clicar aqui em extrair aqui. Tá vendo? Ele tem uma pasta chamada WordPress. Então eu não preciso criar uma pasta exemplo e colocar lá dentro. E aqui dentro vai ter o meu WordPress propriamente dito. Quando eu disse que o WordPress é um programa de computador, um programa, entre aspas, tá? Um programa que ajuda a gente a administrar site, é que literalmente é um programa. Vocês reparam que, ó, ele parece muito com um programa de computador. Conforme vocês estão vendo aqui a organização das pastas, deixa eu botar aqui, exibir em detalhes. Conforme vocês podem ver aqui na organização das pastas, parece mesmo com um programa. Inclusive o nosso Xampp aqui, ó, tá vendo como é que o Xampp é um programa de computador? O WordPress é a mesma coisa. O WordPress parece um programa de computador. Parece, né? Mas não é um programa de computador, mas é só um exemplo bem tosco que eu tô dando. Então já temos aqui o nosso WordPress, os arquivos do nosso WordPress no nosso servidor, certo? Agora eu preciso criar um banco de dados para o nosso WordPress. O banco de dados, no caso aqui, do Xampp, fica em localhost /php myadmin, tá? É nesse endereço aqui. Eu vou clicar aqui em Enter e ele já abriu o meu PHP myadmin. PHP myadmin é um programa de servidor que serve para administrar banco de dados, tá? Para criar um banco de dados é muito simples, é só vocês clicarem aqui em Novo. Aqui vocês dão um nome para o banco de dados, no caso aqui eu vou dar o nome de WordPress mesmo, como é um site só de exemplo. No caso aqui eu recomendo vocês dar o nome da paróquia de vocês, que sei lá, paróquia BD, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, entendeu?
só para diferenciar mesmo, se vocês tiverem mais de um site. No meu caso aqui eu vou dar o nome de WordPress mesmo, só para eu conseguir me orientar. Aqui em padrão de caracteres está o UTF-8 MB4, eu gosto de deixar o UTF-8 MB4 Unicode CI. Tá? Eu gosto de utilizar esse padrão de caracteres. O que é o UTF-8? O que é esse padrão de caracteres UTF-8? Eu vou criar aqui no meu htdocs, eu vou criar um arquivo index.html. Deixa eu salvar aqui, ó, index.html. E vou colocar aqui na minha pasta htdocs. Aqui, se eu recarregar aqui a minha pasta, vai aparecer uma página em branco, porque o meu index.html está em branco. Eu vou criar aqui uma estrutura básica HTML, só para vocês terem noção, tá? Eu vou criar aqui um H1. Opa! Eu vou criar aqui um H1, que é o meu arquivo de título, e vou colocar o nome de... vamos botar o nome da nossa paróquia. Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Pronto. E aqui vocês reparam que ficou amarelinho onde está no C cedilha, no tio e no acento agudo. Por quê? Porque o padrão de caracteres aqui do inglês está com o padrão ANSI, dos Estados Unidos. E aí quando eu acesso aqui a página, como vocês podem ver, aonde tem acento, C cedilha e tio, fica meio zoado. Isso porque esse padrão de caracteres é o padrão do inglês, e o inglês não tem acento. Então, para funcionar no português, a gente precisa colocar aqui o metacassette UTF-8. Apertei Ctrl S para salvar, e se eu recarregar aqui, agora o acento agudo, C cedilha e o tio já estão funcionando, ok? Ou seja, o padrão UTF-8 é o padrão latino-americano. Não só para latino-americano, mas se eu não me engano, é línguas derivadas do latim. Então, português, espanhol, italiano, esse tipo de coisa. Que tem acento, que tem C cedilha. E vamos clicar aqui em criar. E pronto, o nosso banco de dados foi criado, certo? Agora, vamos acessar aqui o nosso site. Eu vou apagar esse meu index.html, porque eu não vou utilizá-lo mais. E eu vou acessar aqui o meu localhost / WordPress, que é onde eu coloquei as pastinhas do WordPress, certo? Apertei Enter. E aí vai me aparecer aqui a tela de configuração do WordPress. Pronto, aqui já a tela de boas-vindas do WordPress. É só clicar aqui em Vamos Lá. Aqui vai perguntar o nome do banco de dados, que a gente deu o nome aqui, ó, de WordPress, certo? Nome de banco de dados. Aqui é o nome de usuário do banco de dados. Aqui, no nosso caso aqui do Xampp é root, nesse caso aqui em específico, tá? E a senha, nesse caso específico do Xampp, não tem, tá? O Xampp ele não configura uma senha para o banco de dados de início. E a gente nem precisa colocar uma senha para o banco de dados, até porque não precisa. Esse site só vai ser acessado pela gente, a não ser que alguém invada o nosso computador. E é um site de teste, então não há necessidade de ter uma senha. O servidor do banco de dados é localhost, nesse caso em específico aqui do Xampp. E o prefixo da tabela pode deixar do jeito que está mesmo, WP. Então é só clicar aqui em enviar. E aí, muito bem, você concluiu a instalação do WordPress. Agora você pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar. Só clicar aqui em instalar. E aí vai aparecer aqui as telas iniciais de configurações do WordPress. Aqui a gente pode dar um nome para o nosso site. Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Rio de Janeiro. O nome de usuário é o nome de usuário que vocês vão utilizar. No meu caso aqui eu vou colocar meu nome mesmo. Não coloque admin, tá? Porque é muito óbvio. A senha, pode deixar essa senha aqui, ou pode gerar uma senha através do Bitwarden, ou colocar a senha de vocês. Eu vou botar uma senha extremamente difícil, que é 123, né? 123. Essa senha é extremamente difícil. E eu vou clicar aqui em confirmar senha fraca, tá? Porque é uma senha extremamente difícil, impossível de ser hackeada, para não dizer o contrário. Lembrando que isso é para ser feito só aqui em localhost, né? Pelo amor de Deus, não façam isso no servidor. O e-mail, vocês vão colocar o e-mail que vocês utilizam aí. No meu caso aqui eu vou colocar o meu e-mail padrão mesmo, que eu tenho conta no Gravatar. Só clicar aqui em instalar o WordPress, e aí ele vai fazer a instalação do WordPress no nosso banco de dados, e aí é só clicar em acessar. Agora, se eu recarregar aqui o meu banco de dados, como vocês podem ver, já vai aparecer aqui as tabelas do WordPress no banco de dados. Já tem aqui meu usuário e senha, né, Matias123. Vou clicar aqui em lembrar-me, vou clicar em acessar. E voilá! O nosso WordPress já está funcionando e já está instalado no nosso computador. Se eu clicar aqui, ó, e visualizar o WordPress, ó, ele já está instalado e funcionando de forma manual. Essa lógica é exatamente a mesma no servidor. Sendo que isso eu vou explicar na próxima aula, porque essa aula ficou muito grande, tá? Então na próxima aula, na parte 2 dessa aula, eu vou ensinar vocês a instalarem o WordPress manualmente no servidor de vocês, tá? E eu não sei se vocês não repararam, mas essa mesma lógica vai servir pra gente fazer backup do nosso WordPress e mudar de hospedagem também, caso vocês queiram. Bom, gente, eu fico por aqui. É isso aí. Valeu.